Paz do Senhor, irmãos. Livro de Isaías, capítulo 55, versículo 10 até o versículo 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotam, e dá semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém. A palavra de Deus, a natureza da palavra de Deus. A expressão a palavra de Deus, também a palavra do Senhor, ou simplesmente a palavra, possui várias aplicações na Bíblia. Obviamente, refere-se, em primeiro lugar, a tudo quanto Deus tem falado diretamente, quando Deus falou a Adão e Eva. Gênesis, capítulo 2, versículo 16. O que ele lhes disse era, de fato, a palavra de Deus, de modo semelhante. Ele se dirigiu a Abraão, a Isaque, a Jacó e a Moisés. Deus também falou à totalidade da nação de Israel no Monte Sinai, ao proclamar-lhe os 10 mandamentos. As palavras que os israelitas ouviram eram palavras de Deus. Além da fala direta, Deus ainda falou através dos profetas. Quando eles se dirigiam ao povo de Deus, assim, introduziam as suas declarações. Assim diz o Senhor, ou veio a mim a palavra do Senhor. Quando, portanto, os israelitas ouviam as palavras do profeta, ouviam na verdade a palavra de Deus. A mesma coisa pode ser dita a respeito do que os apóstolos falaram no Novo Testamento. Embora não introduziam suas palavras com a expressão, assim diz o Senhor, o que falavam e proclamavam era verdadeiramente a palavra de Deus. O sermão de Paulo ao povo de Antioquia, da Pisadia, Atos capítulo 13, versículo 14, por exemplo, criou uma tamanha comoção que, no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Atos capítulo 13, versículo 44. O próprio Paulo assegura aos Tessalonicenses que, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus. Antes de tudo é de Deus. Lucas, escritor do terceiro evangelho, declara explicitamente que, quando as pessoas ouviam a Jesus, ouviam na verdade a palavra de Deus. Lucas capítulo 5, versículo 1. Note como, em contraste com os profetas do Antigo Testamento, Jesus introduzia seus ditos. Eu vos digo. Mateus capítulo 5, versículo 18, versículo 20, versículo 22, versículo 23, versículo 32 e versículo 39. Marcos capítulo 9, versículo 1. Em outras palavras, ele tinha dentro de si mesmo a autoridade divina para falar a palavra de Deus. E é tão importante ouvir as palavras de Jesus, pois quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em contradição. João capítulo 5, versículo 24. Jesus, na realidade, está tão estreitamente identificado com a palavra de Deus que é chamado Verbo, a palavra. A palavra de Deus é o registro dos que os profetas apóstolos de Jesus falaram, a própria Bíblia. No Novo Testamento, quer um escritor usasse a expressão Moisés disse, Davi disse, o Espírito Santo diz, ou Deus diz, nenhuma diferença fazia. Atos 3, capítulo 3, versículo 22. Romanos capítulo 10, versículo 5. Pois o que estava escrito na Bíblia era, sem dúvida alguma, a palavra de Deus. Aí você pode ver o vídeo aí, a inspiração e a autoridade das Escrituras que fala sobre isso.
Mesmo não estando no mesmo nível das Escrituras, a proclamação feita pelos autênticos pregadores ou profetas na igreja de hoje pode ser chamada a palavra de Deus. Pedro indicou que a palavra que seus leitores recebiam mediante a pregação era a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 25. E Paulo mandou Timóteo pregar a palavra. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. A pregação, porém, não pode existir independentemente da palavra de Deus. Na realidade, o teste para se determinar se a palavra de Deus está sendo proclamada num sermão ou mensagem é se ela corresponde exatamente à palavra de Deus escrita. Aí você pode ver o vídeo sobre os falsos mestres que fala sobre isso. O que se diz de uma pessoa que recebe uma profecia ou revelação no âmbito do culto de adoração? Isso é uma pergunta. O que se diz de uma pessoa que recebe uma profecia ou revelação no âmbito do culto de adoração? Ela está recebendo ou não a palavra de Deus? A resposta é um sim. Paulo assevera que semelhantes mensagens estão sujeitas à avaliação pelos outros profetas. Todavia, há uma possibilidade de tais profecias não serem palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. E somente em sentido secundário que os profetas hoje falam sobre a inspiração do Espírito Santo. Sua revelação jamais deve ser elevada à categoria de inerrância. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31. Aí dois estudos que faz você compreender melhor isso é os dons espirituais para o crente, dons ministeriais para a igreja. Acho que eu já gravei já. Só procurar aí. O poder da palavra de Deus. A palavra de Deus permanece permanece firme nos céus. Não é, porém, estática e dinâmica. Não é, porém, estática, é dinâmica e poderosa, pois realiza grandes coisas. A palavra de Deus é criadora, segundo a narrativa da criação. As coisas vieram a existir à medida que Deus falava a sua palavra. Tal fato é resumido pelo salmista. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Salmo 33, capítulo, versículo 6. E pelo escritor de Hebreus, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Hebreus capítulo 11, versículo 3. 2 Pedro capítulo 3, versículo 5. De conformidade com João, a palavra que Deus usou para criar todas as coisas foi Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 3. A palavra de Deus sustenta a criação. Nas palavras do escritor aos Hebreus, Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Salmo 147, versículo 15 até o versículo 18. Assim como a palavra criadora. Essa palavra relaciona-se com Jesus Cristo, segundo Paulo. Insiste, todas as coisas subsistem por Ele, Jesus. A palavra de Deus tem o poder de outorgar vida nova. Pedro testifica que nascemos de novo pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, segundo Timóteo capítulo 1, versículo 18. E por essa razão que o próprio Jesus é chamado Verbo da vida. 1 João capítulo 1, versículo 1. A palavra de Deus também libera graça, poder e revelação, por meio dos quais os crentes crescem na fé e na sua dedicação a Jesus Cristo. Isaías emprega um expressivo quadro verbal, assim como a água proveniente do céu faz as coisas crescerem, assim a palavra que sai da boca de Deus nos leva a crescer espiritualmente. Pedro ecoa o mesmo pensamento ao escrever que
Ao bebermos do leite puro da palavra de Deus, crescemos em nossa salvação. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. A palavra de Jesus é a arma que o Senhor nos proveu para lutarmos contra Satanás. Efésios capítulo 5, capítulo 6, versículo 17. Apocalipse capítulo 19, versículo 13, até o versículo 15. Jesus derrotou Satanás, pois fazia uso da palavra de Deus. Está escrito, consta como a palavra infalível de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 1, até o versículo 11. Mateus capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11. Finalmente, a palavra de Deus tem o poder de nos julgar. Os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento frequentemente pronunciavam palavras de juízo recebidas do Senhor. O próprio Jesus assegurou que a sua palavra condenará os que o rejeitarem. João capítulo 12, versículo 48. O autor dos Hebreus escreve que a poderosa palavra de Deus julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Em outras palavras, os que optam por desconsiderar a palavra de Deus acabarão por experimentá-la como palavra de condenação. Nossa atitude ante a palavra de Deus. A Bíblia descreve a linguagem clara e inconfundível. Como devemos proceder quando a palavra de Deus, em suas diferentes expressões, devemos ansiar por ouvi-la e procurar compreendê-la. Devemos louvar no Senhor a palavra de Deus, amá-la. E dela fazer a nossa alegria e deleite. Devemos aceitar o que a palavra de Deus confiar, o que a palavra de Deus diz. Ocultá-la nas profundezas de nosso coração, confiar nela e colocar a nossa esperança em suas promessas. Acima de tudo, devemos obedecer ao que ela ordena e viver de acordo com seus ditames. Deus conclama os que ministram a palavra e manejá-la corretamente. Nossa. E a pregá-la fielmente. Todos os crentes são convocados a proclamarem a palavra de Deus por onde quer que forem. Atos capítulo 8, versículo 4. Pregar, né? Por onde quer que for, com sabedoria, né? Com sabedoria. Sempre indo com o irmão, né? Porque caso acontecer, eu sempre falo isso, né? Tem que ter sabedoria. Caso acontecer de alguém manifestar algum espírito imundo, a pessoa cair e se machucar, a culpa vai ser sua, né? Então pregue com sabedoria. Sempre quando for, se possível for, chama alguém para ir com você. Aqui também fala que nós devemos, né, ler a palavra de Deus, né? Parece até bobeira falar isso, né? Mas muita gente não lê a Bíblia. Fala que não tem tempo. Mas WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Tem tempo e tem tempo bastante, né? Então eu acho assim, pelo menos um capítulo por dia, ou de manhã ou de noite, pelo menos isso, né? As pessoas têm que começar a praticar, né? Porque senão, se a gente não lê a Bíblia, a gente fica à disposição daquilo que as pessoas falam sobre Deus. E nem sempre, né, o que as pessoas falam sobre Deus reflete a totalidade do ensino, né? A verdade, nem sempre é. Às vezes é só experiências, ditado popular, né? Como você vai saber o que é de Deus e o que não é se você não lê a Bíblia, né?